Aleluia. Esperar todos baixarem, para assim podermos estar iniciando. Daniel, capítulo 10, versículo 1 em diante. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra, e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aleluia. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-me em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vou repetir o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A amada igreja pode se assentar, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, na madrugada, me levou a ler sobre Daniel. E quando eu estava lendo a respeito de Daniel, a respeito das visões que ele teve, a respeito da intimidade que ele tinha com Deus, quando eu me deparei com esse versículo 12, eu passei a entender o porquê de Daniel ter tanta intimidade com Deus, e o porquê de Daniel ser tão agraciado com visões, o porquê de Daniel ser tão agraciado com a presença do Senhor, e o porquê de Daniel ter se tornado governador na Babilônia. Porque no versículo 12 está dizendo: não temas, Daniel, não tenha medo. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras,
e ouvi por causa das tuas palavras. Aqui ele está dizendo, a partir do momento, Daniel, em que você propôs, não foi da boca para fora, não foi de falar apenas, ele propôs no coração dele. A partir do momento que você se propôs, Daniel, a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, a fazer a vontade do teu Deus, as tuas palavras começaram a ser ouvidas. E foi movido o céu, foi movido os anjos, para que eu viesse por causa das tuas palavras. Irmãos, vamos ver quem era Daniel. Daniel, ele era um judeu, no qual vivia em Jerusalém e participava, fazia parte dos nobres. Tinha entendimento de Deus e vivia para Deus. E ele viveu numa época em que Israel não queria saber de Deus, em que Israel se prostituiu a outros deuses, e que Israel não seguia mais os mandamentos do Senhor. O Senhor enviou um profeta àquele lugar, chamado Jeremias, a qual é conhecido pelo livro de Jeremias, pelo livro das Lamentações, chamado de profeta chorão. E ele anunciava aquele povo ao arrependimento, à mudança, e anunciava aquele povo que se eles não mudassem, os inimigos viriam sobre ele, porque o braço do Senhor não estaria mais sobre Israel, e eles seriam levados cativos. Mas mesmo assim, o povo de Israel não quis ouvir a voz do Senhor. E no meio de tudo isso, se levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao qual estava construindo um império, dominando as nações. E ele foi até Israel. Chegando em Israel, ele dominou a Israel, colocou o povo cativo, matou muitos à espada, e achou interessante ser levado para o reino dele os jovens que faziam parte da nobreza, que tinham algum tipo de entendimento, que eram sábios, para servi-lo na corte real. E assim Daniel entrou na história. Daniel era um jovem, do qual fazia parte de Jerusalém, e que foi levado cativo até a Babilônia. Daniel chegou num lugar onde ninguém temia Deus. Daniel chegou num lugar aonde tudo levava para o pecado, tudo levava para se afastar de Deus. E quando ele chegou na comitiva, e ele viu os manjares dos reis, ele viu os alimentos que aquele povo comia, as coisas que aquele povo fazia, ele colocou em seu coração em não se contaminar com as coisas da Babilônia, a ponto de não querer comer dos manjares oferecidos aos deuses, aos ídolos, a qual Nabucodonosor adorava, a ponto de ele achar graça perante o copeiro, perante o chefe das alimentações, e ele dizer: olha, deixa-nos comer apenas legumes, e eu te garanto que se em 10 dias a gente não tiver melhor do que eles, passa conforme me aprover. E Daniel passou 10 dias comendo legumes, e aqueles meninos, aqueles jovens que comiam de tudo, quando chegaram nos 10 dias, estavam com o semblante acabado, caído. E Daniel, mais os outros que também se propuseram a comer junto com ele só legumes, estavam com os semblantes vigorosos, rosados,
bem gordinhos, bem cheinhos, fortes, porque o Senhor era com ele. E nós vemos que aí Daniel, ele começou a fazer parte dos sábios na Babilônia, a ser instruído, e sobre ele estava o Espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus, porque ele não se propôs a se contaminar com as coisas da Babilônia. A Babilônia, irmãos, é o mundo. No mundo só tem contaminações para as nossas almas, para as nossas vidas. É necessário propor no nosso coração não se contaminar com ela. É necessário propor no nosso coração a querer compreender mais de Deus, se aproximar mais de Deus, chegar mais perto de Deus, e não somente isso, a se humilhar perante Deus. Não é porque Daniel estava na Babilônia que Daniel deixava de ser judeu. Não é porque Daniel estava no meio dos manjares, dos pecados, que ele deixava de temer o Deus Todo-Poderoso, ao qual ele foi ensinado a temer, ao qual ele foi ensinado a amar. Não é porque nós vivemos aí no mundo afora que nós devemos deixar de ser cristãos, seguidores de Cristo. Aleluia. Não é porque para eles aí fora é atrativo, é normal o que eles fazem, que nós devemos abraçar e colocar na nossa vida e fazer parte. Daniel em nenhum momento fez parte do que os babilônicos faziam. Em nenhum momento Daniel se contaminou com aquilo. E nós vemos que no decorrer da história, Daniel ele foi crescendo no conhecimento, na sabedoria, porque o Espírito Santo era sobre ele. E chegou um determinado tempo que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, no qual lhe perturbou muito, e ele não lembrava. Ele estava perturbado com aquilo que não lembrava, porque ele sabia que era muito espantoso o sonho que ele teve. E ele começou a convocar todos os sábios, todos os feiticeiros do seu reino, todos os magos, para que viessem e contassem o sonho do rei e trouxessem a interpretação. Irmãos, impossível o homem fazer algo assim, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. E o rei, ele se irou-se de tal forma que ele deu uma ordenança: olha, pode matar todos os sábios, os feiticeiros, os magos, pode matar todos, pois não resolveram o meu problema. E quando levaram esse problema até Daniel foi até o rei e disse: não, meu rei, vamos fazer o seguinte, o Senhor me dê alguns dias e eu vou clamar ao meu Deus, e o meu Deus ao qual eu sirvo, não é o Deus que vocês servem, o meu Deus a qual eu sirvo vai me declarar o teu sonho e a interpretação. Aleluia. E o rei disse: seja feito conforme a tua palavra. E quando ele saiu, ele se propôs com os outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a entrarem em oração, a clamarem a Deus pela revelação. E a revelação veio. Ele fez o rei saber do sonho que ninguém sabia e nem mesmo o rei lembrava. Da qual, quando ele foi falando para o rei, é isso que eu sonhei. Qual é a interpretação? E ele trouxe a interpretação daquele sonho para o rei, da qual ninguém podia fazer, mas Deus fez. Aleluia. E ele, de apenas um simples servo do rei, o rei o colocou como governador da Babilônia. Daniel não pertencia à Babilônia. Daniel não se contaminou na Babilônia. E Deus fez ele prosperar onde? Na Babilônia. Aleluia. Por quê? Porque ele falava do amor do seu Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele se permanecia fiel a Deus. Por quê? Porque ele não se desviava de Deus.
E nós vemos que os tempos passam e tudo tem um propósito na vida de alguém. A partir de Daniel, o rei Nabucodonosor passou a ter conhecimento que Deus era Deus. Aleluia. Passou a ter conhecimento que Deus era o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e que o impossível somente Ele podia fazer. Só que Nabucodonosor ainda não largou as suas práticas, ainda não entregou a sua vida a Deus, ainda continuou fazendo o que desejava no seu coração, porque ele ainda tinha um ego muito grande. E novamente, o rei teve outra visão, outro sonho. E neste sonho ele pede novamente uma interpretação. E Daniel vem e novamente interpreta e fala: rei, se você não se humilhar a Deus, você vai passar um tempo como um animal, até que você se lembre do Altíssimo. Quando você se gloriar, é que você vai cair. E o rei foi como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro, não guardou. Chegou um certo dia, ele na frente do seu palácio, do lugar mais alto, olhando toda a grandeza do império, ele falou: eu conquistei tudo isso com a força do meu poder. Gloriou-se a si mesmo. E quando isso aconteceu, a palavra do Senhor nos conta que ele virou um animal, perdeu a racionalidade, começou a se encurvar, começou a crescer pelos sobre ele, e ele fugiu do seu reinado e passou a comer dos matos, nas florestas, passou a andar igual um lobo selvagem andava. Mas um certo dia ele olhou para o céu e se lembrou do Altíssimo. Aleluia. E quando ele se lembrou, ele reconheceu que somente Deus é Deus. Aleluia. E que nenhum homem pode se comparar a Deus, que Deus dá o reino para quem Ele quer. Deus, Ele entrega aquilo que Ele quer entregar. Deus, Ele levanta quem Ele quiser levantar e abate quem Ele quiser abater, porque Ele é Deus e o homem é pó. E nisso Ele voltou ao seu reinado e propôs: olha, vocês vão adorar somente a um Deus, somente a um Senhor, pois eu realmente tenho visto que o Deus de Daniel é Deus. Aleluia. O rei Nabucodonosor veio a falecer. Daniel ainda continuou no Império Babilônico, pois o seu povo ainda era cativo na Babilônia. E o filho do rei não se humilhou a Deus, muito pelo contrário, zombava de Deus, a ponto de pegar os utensílios sagrados que foram trazidos de Jerusalém, que era do templo, pegou os utensílios e se embebedou e zombou e riu, até que apareceu uma grande mão no meio da sala e começou a escrever na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsi. E ele se espantou com aquela visão. Todos se espantaram e chamaram novamente Daniel. E quando foi relatado, quando Daniel viu a escrita na parede, ele diz: olha, o teu reino foi cortado e será arrancado de ti, será dado a outro. E assim aconteceu. Aquele rei perdeu seu reinado pelos medos e os persas. Invadiram a Babilônia e começaram a fazer um império meio persa. Mas Daniel ainda continuou cativo, pois saiu o Império Babilônico e entrou outro império em ação. Ele ainda era cativo, mas ainda fiel a Deus. E Daniel, por ser um homem fiel a Deus, e
vazia. A nova comitiva que veio do rei Dário não gostava nem um pouco de Daniel. Tinha inveja. E eles começaram a observar a vida de Daniel. Vamos ver, porque não existe um homem justo. Não existe um homem 100% certo. Em alguma coisa relacionada ao reino, ele deve falhar. E começaram a o espionar, a olhar a vida dele. E não acharam nada. E por não acharem nada, eles começaram, a gente vai ter que bolar uma outra estratégia. Vamos ter que fazer ele pecar, ele errar, ele perecer pela lei do seu Deus. Aí eles passaram a analisar as Sagradas Escrituras. E ali eles viram que o judeu, a sua adoração é somente a Deus. Que o judeu, ele deve ter intimidade com Deus todo dia. Deve ter a sua vida entregue ao Senhor todo dia. E que não deve ter um dia sequer que ele não esteja na presença de Deus. Aí eles observaram a verdade. É por isso que Daniel, todo dia, de manhã, eu vejo ele fazendo oração ao Deus dele. Só que não tem só mais isso. Ele faz o seu trabalho, faz as suas coisas, vai à sua casa rapidamente. Na hora da tarde, do almoço, ele está fazendo novamente a oração dele. Quando chega de noite, novamente ele está fazendo a oração dele ao seu Deus. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um plano. Nesse plano nós vamos convencer o rei a assinar um veredito de que se alguém for pego clamando, orando, pedindo súplica a um Deus, a outros deuses, que não seja, ou a outra pessoa que não seja ao rei, será jogado na cova dos leões. Foi lá até o rei, conversaram com o rei aceitou. Só que tinha um detalhe: uma vez que era assinada a sentença, o decreto, não podia voltar atrás. Podia ser o rei, mas a nação não deixava voltar atrás, porque uma vez feito, está feito. E quando o rei fez o decreto, aí não demorou muito tempo, trouxeram Daniel. Falou: olha, foi pego orando ao Deus dele, de dia, de tarde e de noite. Tu não tinha feito o decreto? Fiz. Então, Daniel desobedeceu. E o rei era chegado a Daniel, porque quando o rei chegou, ele viu a sabedoria de Daniel, os testemunhos que tinha, ele falou: não, esse homem eu quero perto de mim. E o rei passou a andar com Daniel e ter mais zelo pela vida de Daniel, a ponto que o rei se entristeceu pelo decreto, mas não podia fazer mais nada. O que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Leões famintos, a palavra diz. O rei não quis saber de comida, não quis saber de festa, não quis saber de dormir. O rei ficou preocupado, clamando a Deus pela vida de Daniel. E disse mais a Daniel: que o teu Deus te livre, Daniel, desta cova. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou pela manhã, a primeira raiada, quando já começou a primeira luz, o rei já correu. Chegando nas covas, o rei disse: Daniel, tu está aí? O teu Deus te livrou? Ele disse: estou aqui, meu rei. Oh, meu Deus me livrou. Ele mandou um anjo que fechasse a boca dos leões. Glória a Deus. E eu estou de pé. Aleluia. E assim o rei manda que tire Daniel logo da cova. E olha para os seus acusadores e diz: lança na cova dos leões. E quando lançaram aqueles homens na cova dos leões, a palavra do Senhor nos diz que eles não chegaram nem ao chão. Os leões os despedaçaram.
você começa a entender o porquê Deus era tão presente na vida de Daniel. Ele era homem, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Só que ele tinha um coração depositado no Senhor. Ele tinha colocado: eu vou aprender e compreender mais do meu Deus. Eu vou orar mais ao meu Deus. Eu vou me humilhar mais ao meu Deus. Eu vou estar aos pés do meu Deus, independente da situação. Aleluia. Se eu vou morrer ou não, não importa. O que importa é a minha fidelidade para com Deus. Aleluia. Aí nós vemos que Daniel passou a ter muitas visões do futuro, do porvir, dos últimos tempos, a ponto dele querer entender mais a respeito, pois ele leu o que o profeta Jeremias escreveu e entendeu que o tempo do cativeiro de Israel na Babilônia estava chegando ao fim, que já tinha se cumprido as 70 semanas, e ele queria saber as coisas que iam acontecer a respeito do seu povo. E por causa da visão que ele teve de ver a destruição, ele se entristeceu. E ele começou a entrar num propósito com Deus. Começou a orar. Começou a buscar entendimento, compreensão. A palavra nos diz que no primeiro dia a oração dele já foi ouvida. Primeiro dia já foi enviado o anjo. Só que nós temos um adversário que ele não quer que nós sejamos abençoados. Nós temos um adversário que ele não quer que a gente venha ter entendimento e conhecimento das coisas que Deus está fazendo. Ele faz de tudo para que a revelação e o entendimento não cheguem na minha e na tua vida. Ele vai causar distrações para que isso não chegue. E a distração que ele causou foi ter enviado o principado da Pérsia para parar o anjo, para que o anjo não chegasse com a mensagem, para que o anjo não chegasse com a revelação da palavra. Tenho a certeza que muitas coisas aconteceram no mundo espiritual para que hoje você não tivesse esse entendimento ao qual Deus vai estar te dando nesta noite, de colocar o coração nele. Aleluia. Aleluia. De se humilhar-se para ele. E assim as suas palavras serem ouvidas diante dele. Aleluia. Aleluia. É por isso que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo ao meu Pai, e assim será feito. Aleluia. Daniel estava em Deus. Glória a Deus. E as palavras de Deus estavam em Daniel, a ponto de ele falar: muito amado, muito desejado. Deus, Ele ama a todos, é verdade, ama. Mas aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que querem ter intimidade com o Senhor, já são muito amados. Aleluia. Já tem um aconchego mais perto do Senhor, já tem mais intimidade. Aí eu me lembro de João. João era aquele que era muito amado por Jesus Cristo. Verdade. Porque João estava perto, porque João não desgrudava de Cristo, a ponto de o Senhor estar sentado numa cadeira, João se sentar ao lado e colocar sua cabeça sobre o peito de Cristo e descansar no Senhor, a ponto de Pedro ter uma dúvida, de Pedro ter uma curiosidade a respeito de quem era o traidor da mesa da ceia. Só que Pedro, ele sabia, não tenho tanta intimidade com Jesus para perguntar assim na cara de pau.
Eu não tenho essa cara lavada para chegar e perguntar em Cristo desse jeito porque eu não tenho essa intimidade com Ele. Ô João, tu quer mais a chegada aí? Pergunta aí pro mestre quem é. Pergunta aí porque eu sei que o mestre vai falar. Pergunta. João foi lá e perguntou: mestre, quem é? Jesus, olha, aquele seu mulher voltado de pão me entregar, esse é o que vai me trair. E assim Jesus mostrou. Por que Jesus mostrou? Intimidade. Por que foi mostrado para Daniel tantas visões? Intimidade. A intimidade com Deus. Quando você passa a ter mais intimidade com Deus, você passa de viver mais terrenamente, e o céu passa a viver mais dentro de você. Aleluia. Vai fluir naturalmente as coisas celestiais. Você vai estar em oração, você vai estar em busca, você vai estar se aproximando de Deus, e vai poder se deparar a qualquer momento com uma visão, vai poder se deparar a qualquer momento com a sabedoria descendo sobre a tua vida e um conhecimento que você não tinha transbordando dentro de você. Aleluia. Aleluia. Você vai se ver a qualquer momento transbordando da presença de Deus, a qual você vai tentar falar as palavras e as palavras começam a se enrolar e não sai do jeito que você quer, e o Espírito começa a orar por você. Aleluia. Aleluia. Você vai se ver em momentos no qual você achava que não ia amar, e vai passar a transbordar de amor para quem não merece. Intimidade com Deus é o que Ele quer, é o que Ele deseja. Aleluia. Nós vemos que Daniel era um homem de intimidade com Deus. Nós vemos que Daniel não se contaminou com as coisas da Babilônia, com as coisas do mundo. Continuou fiel ao seu Deus e permaneceu fiel até a morte ao seu Deus. Aleluia. Nós vemos que Daniel, ele era um homem de oração. Irmão Mike, Daniel era um homem de oração. Era um homem que orava. Era um homem que intercedia. Era um homem que tinha sede de conhecimento de Deus, de saber das coisas de Deus. Ele não se contentava em saber apenas o que ele já sabia. Ele queria saber mais de Deus, mais a respeito das coisas celestiais, mais a respeito de Israel, do seu futuro. Ele queria mais de Deus na sua vida. E é por isso que as palavras dele eram conhecidas diante de Deus, eram ouvidas diante do Senhor. E é por isso que os anjos eram enviados por causa da palavra de Daniel. Aleluia. Amados, muitas das vezes move-se o céu a favor da minha e da tua vida, através das nossas palavras que são ditas a Deus, através da nossa fidelidade a Deus, através do nosso coração que está derramado perante Deus. Não é porque somos bons, merecemos, não é isso. Mas é porque estamos se aproximando de Deus, e Deus fala: eu vou me aproximar mais. Ele está me buscando, eu vou fazer que Ele sinta mais de mim. Como que eu vou sentir mais de Deus se eu não busco? Como que eu vou me aproximar mais de Deus se eu não me aproximo dEle? Para me sentir que eu estou perto do meu irmão José, eu tenho que chegar perto dele. Aí eu sinto, aí eu toco, porque eu estou me aproximando dele. Não é diferente com Deus, irmão. Se nós quisermos, poderemos tocar na orla do manto. Se nós quisermos, poderemos nos aproximar dele, sentir a presença dele como um fogo ardente no nosso coração. Se buscarmos, se batermos, se pedirmos ao Senhor, Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Esse é o segredo. Qual é o segredo do cristão? Qual é o segredo daquele que segue a Cristo? É ter um coração aplicado
em compreender e em se humilhar perante Deus. Se humilhar perante Deus é deixar o seu ego, a sua vontade de lado. É reconhecer que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas e que a palavra dele é soberana e que devemos seguir a palavra dele. Nisso estamos nos humilhando, dizendo: Senhor, a nossa vontade não presta, o nosso entendimento é falho, a nossa sabedoria é loucura, mas eu quero seguir a tua palavra, que é fiel, verdadeira, justa e que são espírito e vida. Nisso Daniel demonstrava o amor dele por Deus nas atitudes. É por isso que Cristo disse: se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. É por isso que Daniel tinha proximidade com Deus, intimidade com Deus, porque Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E é por isso que Deus revelava os mistérios a Daniel, porque Jesus também disse: já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do Pai eu tenho revelado a vós. O Senhor tem nos revelado a sua palavra. O Senhor tem nos feito ter entendimento da palavra dele, porque Ele nos vê mais do que apenas a criatura. Ele nos vê mais do que apenas um servo. Ele nos vê como filho. Aleluia. Ele nos vê como amigo, a ponto dele derramar o seu sangue por nós. Para você ver a importância que eu e você temos, a ponto dele entregar a sua vida. Ele mesmo entregou, ninguém tomou dele. Ele disse: olha, ninguém tomou a minha vida de mim, ninguém roubou a minha vida de mim, eu mesmo tenho me entregado por vontade própria. Aleluia. Ele se entregou por vontade própria para nos salvar. Então aí você já vê a importância que nós temos para Ele. E se nós enxergamos essa importância, que somos importantes para Deus, então vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos fazer como Daniel. Vamos aplicar o nosso coração em Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que a partir do momento que isso acontece, que nós determinamos de aplicar o nosso coração em Deus, no primeiro dia, eu determinei em fazer, eu quero fazer, e eu passo a fazer. Não é depois de um mês, não é depois de uma semana, que as minhas palavras começam a ser ouvidas diante de Deus. É no primeiro dia. Aleluia. No primeiro dia eu já tenho acesso a Ele, através de Cristo Jesus. Porque quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu aplico o meu coração na palavra de Deus, eu estou aplicando o meu coração em Jesus. E através de Jesus, eu chego até o Pai. Aleluia. Aleluia. Não se contaminar com isso. Aleluia. Não se contaminar com os mojares do príncipe das trevas deste mundo. Não desfalecer quando o príncipe das trevas tentar nos derrubar. Deus vai tentar. Nós não somos diferentes de Jesus. Nós não somos diferentes de Daniel, a ponto de sermos melhores, a ponto de sentar e falar que nada, não vai tentar nada porque eu sou melhor. Não, muito pelo contrário, nós somos menores.
E por sermos menores, estamos também sujeitos ao que Cristo passou, ao que Daniel passou. Se mentiram contra o mestre, quem dirá contra nós? Que somos os pequeninos. Se chamaram o mestre de príncipe dos demônios, de Beelzebul, quem dirá? Nós, os pequeninos. Se perseguiram a Daniel e perseguiram o nosso mestre, quem dirá nós? Estamos sujeitos a todas essas coisas, a acontecer tudo isso na nossa vida, mas que não venhamos desfalecer, que não venhamos esquecer do propósito do nosso Deus na nossa vida, que é a salvação. A nossa fidelidade a Deus não tem que ser pelaquilo que Deus nos dá, mas por quem Deus é na nossa vida. Aleluia. Daniel, ele tinha a convicção de quem Deus era. E quem Deus é? É Deus. Quem é Ele? O Criador dos céus e da terra. Quem é Ele? É o Deus que chamou Abraão da sua parentela e fez um concerto com Abraão. Quem é Ele? É o Deus que fez Isaac multiplicar. Quem é Ele? É o Deus que sustentou a Jacó. Quem é Ele? É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ao qual tem me chamado por povo. Glória a Deus. Ao qual tem isso santificai-vos a mim, porque eu sou santo. Ele entendia isso, ao Deus que ele servia, a convicção a esse Deus, a ponto de não se contaminar com o mundo. Aleluia, Jesus. Porque ele se lembrava das palavras do Senhor. Assim, como o salmista disse, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O que nos faz pecar ou errar é não guardar, é não lembrar da palavra de Deus. Porque quando lembramos da palavra de Deus, tomamos a posição que somos tomados para tomar. A posição de filho do rei. A posição de príncipe e princesa celestial. Não de um desconhecido que não sabe a vontade do seu pai. Porque se um pai dá ordem a um menino e o pai sai, e se alguém chegar e dar uma ordem contrária ao menino, o menino vai falar: não, meu pai falou que eu não devo mexer. O meu pai falou que eu devo zelar por aquilo ali e não mexer. Mas se o menino vai, não, ele pode mesmo, pode, né? Ah, o pai fala: não liga porque teu pai falou, não, vai lá. O menino vai lá e mexe. Quando o pai chega e vê mexido, o que acontece com o menino? A represália. Por quê? Porque não deu ouvidos à voz do pai. Porque não guardou aquilo que o pai falou, não levou como verdade o que o pai falou. Aí acontece o mesmo contexto que aconteceu com Adão. Adão, por ver Eva viva, e ela já tendo comido do fruto da vida não, do bem, do conhecimento do mal, porque Deus tinha dito: olha, certamente no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Adão passava longe, mas Eva passava perto. Adão não queria nem saber, mas Eva olhava. Até que a serpente engana Eva, Eva consome do fruto, deu a mordida, comeu e levou até seu esposo. Quando seu esposo olha, vê aquela fruta mordida e a erva inteira, ele fala: não, então não era sério que Deus falou, não era verdade que Deus falou, então eu vou comer. Comeu. Por quê? Não guardou o que Deus falou. Se Deus ele bate no martelo: filho, filha, é assim e acabou. Pode parecer que não vai acontecer, mas vai acontecer. Aleluia. A morte veio e aconteceu, porque o salário do pecado é a morte, e os seres humanos começaram a morrer. Assim é com aquele que não obedece a Deus, morre, espiritualmente está morto. É necessário comer do pão da vida,
do fruto da árvore da vida, que é Jesus, para ter vida novamente. Aleluia. Então, quando aplicamos o nosso coração no Senhor e guardamos a sua palavra, são como um menino obediente a seu pai. Quando o seu pai dá uma ordem, o menino faz, porque ele sabe que se não fizer, ele vai perecer na mão do pai. Não porque o pai vai castigá-lo porque o pai é ruim, não, mas o pai vai deixar que ele seja castigado para que ele aprenda. Porque se o menino não for castigado, ele vai continuar rebelde, ele vai continuar falho e vai crescer um homem da qual os pais não terão orgulho nenhum. Mas se o menino, ele é castigado, ele é repreendido, porque o pai e a mãe amam, para que o menino cresça e se torne um homem valoroso no futuro, um homem com os princípios corretos. Aleluia. Que sejamos nós obedientes a Deus, aplicando o nosso coração a Deus, tendo isso em mente. Aleluia. Entendi, Senhor. A partir do momento que eu aplicar meu coração no Senhor e me humilhar ao Senhor, então as minhas palavras sempre serão ouvidas pelo Senhor. Então eu sei que até o céu o Senhor pode mover a meu favor. Não importa o dia, irmão. Se não viesse em 21 dias o anjo, Daniel ainda ia continuar orando e buscando. Aleluia. Foi mais vezes que ele era um homem de perseverança. Quando ele botava algo no coração e ia aplicar, assim ele fazia. Assim ele competia em fazer, porque ele queria mais de Deus, mais conhecimento e entendimento. Então essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, para nós aplicarmos o nosso coração dele. Aleluia. E termos o nosso coração dele, e assim seremos cheios dele. Glória a Eu Deus. agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e as palmas de todos.